Olá, boa tarde. Veja os destaques do Portal da Assembleia de hoje. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, recebe visita do presidente do TRE Maranhão. Comissão Parlamentar de Inquérito ouve mais 2 testemunhas sobre as irregularidades nos empreendimentos da construtora Cyrela. Você vai ver ainda no quadro Sala de Entrevista, o convidado de hoje é o secretário de Estado da Cultura e Turismo, Diego Galdino. E mais, São Luís tem uma das cestas básicas mais baratas do país. O Portal da Assembleia está começando. O presidente da Assembleia, deputado Otelino Neto, recebeu na manhã de hoje a visita do presidente do TRE Maranhão, desembargador Ricardo Duailib. O presidente Otelino Neto cumprimentou o presidente do TRE, Ricardo Duailib, e destacou a atuação do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. A visita de cortesia aconteceu na sala da presidência da Assembleia Legislativa. Ficou muito feliz com a gentileza do presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Ricardo Duailib, em vir aqui prestigiar o Poder Legislativo Estadual. Eu tive a oportunidade já de dizer publicamente e enfatizo que a Justiça Eleitoral do Maranhão foi um exemplo para o Brasil, no sentido de conduzir o processo eleitoral de forma equilibrada e fazer com que prevalecesse a vontade do povo do Maranhão. Foi um trabalho de muito equilíbrio, comandado pelo presidente Ricardo Duailib, que tem o reconhecimento de toda a classe política do Maranhão e certamente da sociedade. Também participaram do encontro o procurador-geral da Assembleia, Tarcísio Araújo, e o diretor administrativo do TRE, Flávio Vinícius Costa. O presidente Ricardo Duailib falou sobre a relação harmônica e independente entre os poderes. Vim retribuir, porque o presidente Otelino também nos visitou logo após as eleições. E é importante, afinal de contas, o tribunal é um tribunal que cuida da política do nosso Estado. E esse bom relacionamento com o Poder Legislativo é muito importante para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho que já foi reconhecido pela imprensa e por todos os eleitores do Maranhão. O desembargador destacou ainda os esforços do TRE para a normalidade do processo eleitoral de 2018. Essa união com as equipes de apoio, o Comitê de Segurança, o Comitê de Combate às Fake News, trouxeram esses resultados que deram essa tranquilidade que o amigo acabou de falar. Esse trabalho preventivo, isso é muito importante, porque houve muita judicialização, mas a corte se comportou como toda corte séria e competente deve se comportar, julgando de acordo com a lei, de acordo com a jurisprudência, de forma que transmitiu, não só para os candidatos, como para o próprio eleitor, a segurança de que aquela vontade fosse respeitada através do voto. Deputados estaduais do Maranhão que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito ouviram hoje em São Paulo mais 2 testemunhas do caso que investiga irregularidades nos empreendimentos da construtora aqui em São Luís. A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI, que investiga irregularidade nas obras de empreendimentos do Grupo Cyrela, em São Luís, ouviu nesta sexta-feira as 2 últimas testemunhas do caso. Os engenheiros civis Leonardo Camaceto e Jorge Gabriel Neto prestaram depoimento à CPI na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os engenheiros responderam a questionamentos sobre a responsabilidade técnica das obras dos empreendimentos Jardins de Toscana e Provence, Pleno Residencial e Residencial Vitória, e como foram executadas as obras. Também foram questionados sobre o conhecimento em relação aos problemas encontrados, como vazamento de gás e problemas nas partes hidráulicas e elétricas, por exemplo, e também sobre a construção de uma estação de tratamento de esgoto em área de proteção permanente. Agora, o próximo passo da CPI será a elaboração do relatório que, após aprovado, será encaminhado aos órgãos competentes até o fim do mês de janeiro. Estamos aqui na LESP, em São Paulo, onde encerramos hoje as oitivas da CPI da Cyrela. Hoje foram ouvidos 2 diretores, ontem foi ouvido mais um diretor. Esses depoimentos subsidiarão também o nosso relatório final, juntamente com outra documentação, e as investigações foram feitas. Até o dia 30 será apresentado o relatório final, dando encaminhamento legal às apurações feitas durante essa CPI.
A polêmica envolvendo a cobrança de ICMS aos atacadistas ganhou força nos últimos dias, depois que um grupo de supermercados fechou as portas das lojas em São Luís. O presidente do Grupo Mateus, apontado como favorecido da lei estadual, falou sobre o assunto. A coletiva reuniu a imprensa da capital com o presidente do grupo da maior rede de supermercados do Maranhão, Ilson Mateus, que fez um balanço das atividades do grupo em 2018. Durante os 32 anos de atuação no Maranhão, a rede de supermercados atua também com filiais no Pará e Piauí. A ideia da coletiva foi desmistificar que o Grupo Mateus seja beneficiado pelo governo do Maranhão com incentivos fiscais. O nosso é muito transparente e aqui está aberto, eu nunca me neguei a informação nenhuma. Então, qualquer pessoa que quiser postar qualquer coisa a nosso respeito, venha. Eu tenho um time inteiro que pode esclarecer qualquer dúvida dos senhores. Não quero, gente, nenhuma vantagem a mais do que ninguém tem. Não quero, de coração. Eu quero apenas fazer o nosso trabalho. A polêmica envolvendo o nome do supermercado Mateus ganhou repercussão nas redes sociais depois que o Grupo Maciel, principal concorrente do Grupo Mateus, fechou algumas lojas em São Luís. Ilson Mateus lamentou o ocorrido com o Grupo Maciel. Muita tristeza. Eu te confesso que em alguns momentos, para a gente que trabalha como a gente trabalha, ver e ouvir tantas coisas que a gente já ouviu nos últimos dias, não é fácil não, mas como eu falei, Deus nos fortalece. É só nele. Fora isso, não é fácil não. No próximo bloco, uma entrevista com o secretário de Estado da Cultura e Turismo, Diego Galdino. O Portal da Assembleia volta em 1 minuto. E o convidado do quadro Sala de Entrevista de hoje é Diego Galdino, secretário de Estado da Cultura e Turismo. Olá, seja bem-vindo ao nosso Sala de Entrevista e o assunto de hoje é cultura e turismo. Em tempos de crise, esses são dois setores que podem se destacar e ajudar no desenvolvimento do estado do Maranhão. E para falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui o secretário de Cultura e Turismo, Diego Galdino. Secretário, a gente pode logo fazer uma espécie de resumo, de balanço, né? Foram 4 anos da gestão do governador Flávio Dino, já estamos num novo mandato. Como é que se comportou a cultura e o turismo nesses 4 anos aí? Primeiro, é um prazer estar no programa, muito feliz em estar no programa pela primeira vez. E é isso que você falou, a cultura e o turismo, ela consegue alavancar num cenário de crise a economia do estado, da cidade. Nós temos vários exemplos aí na Europa, por exemplo, Lisboa, que conseguiu mudar esse cenário econômico através da cultura e turismo. E o Maranhão vem crescendo. Hoje nós estamos vivendo no Maranhão, São Luís, Lençóis Maranhenses, o melhor cenário do turismo dos últimos 10 anos, posso dizer. Nós tivemos aí um final de ano fantástico. Nós temos um calendário permanente cultural que ajuda, fortalece a que os turistas conheçam o que o Maranhão pode oferecer, e temos vendido, promovendo o Maranhão nas maiores feiras nacionais e nas maiores feiras internacionais. E o turismo é um trabalho de longo prazo, não é um trabalho que você consegue mensurar em um ano. Então, esse trabalho vem desde 2015 e agora nós estamos colhendo esses grandes resultados, que é a cidade cheia, os bares lotados, os hotéis lotados. Então, assim, é tudo fruto de um grande trabalho que o governador Flávio Dino nos deu autonomia e nos fomentou para isso. Agora, quando a gente fala no turismo no estado do Maranhão, a gente ainda de imediato vem logo a imagem de São Luís, do centro histórico, dos Lençóis Maranhenses e também ali da Chapada das Mesas. O que a Secretaria vem fazendo para descobrir novos pontos de atração turística? Isso, na verdade esses são os 3 grandes polos que a gente chama indutores para o turismo do Maranhão. Nós temos diversos outros polos que estão em desenvolvimento, que a gente vem trabalhando através do mapeamento turístico. A gente tem uma área de regionalização que conversa com várias
prefeituras, com vários órgãos municipais que trabalham no turismo. O turismo é um trabalho que tem que ser muito casado com a iniciativa privada. Não adianta nós levarmos turistas para um polo que não tem hotel, por exemplo. Levamos para uma cidade que não tem a infraestrutura necessária. Então a gente tem que trabalhar todos esses eixos com a iniciativa privada, desenvolver aquela região, qualificar aquela região. Também eu sei que quando você viaja, você quer ser atendido bem, você quer comer bem, você quer dormir bem. Então a gente precisa trabalhar com 3 focos, que é a promoção, a qualificação e a regionalização. Então é todo um trabalho que hoje os 3 polos mais preparados, que estão no foco do mundo, do cenário mundial, é a Chapada das Mesas, Lençóis Maranhenses e o Polo São Luís, que abrange São Luís, Raposa, Ribamar e Alcântara. Em breve, a gente estava falando aqui antes da entrevista que teremos a inauguração do Egênio lá em Pindaré, não é isso? É também uma nova forma de turismo de eventos, não é isso? Isso. O Egênio de Pindaré, aquela região, já tem um grande índice de turismo local, regional. Então, as pessoas de Santa Inês, as cidades próximas, já visitam aos domingos por causa do rio. Então, tem o banho no rio, nós fizemos um incremento na parte urbana, numa praça próxima ao Engenho, e reformamos o Engenho Central de Pindaré. Então, lá será uma nova casa de cultura do Maranhão, em que as pessoas podem visitar, conhecer um pouco da história do engenho e conhecer também um pouco da cultura maranhense. Então, será mais uma grande casa de cultura, que acredito que em lugar nenhum do Brasil tem uma casa igual àquela do Engenho Central de Pindaré. Então, muitas pessoas já de outros estados já estão procurando o engenho. Então nós acreditamos tem aí centro de convenção? É um centro, tem um auditório, terá um cinema, terá teatro, tem um pouco de tudo. E a própria história do engenho, que é muito grande, é muito bonita. Então a gente procura agora revitalizá-lo, revitalizamos e vamos reinaugurá-lo agora nos próximos dias, meses, para que a população de Pindaré e a população do Maranhão, do Brasil, possa conhecer um pouco do nosso engenho. Agora a gente vai fechar o livro do turismo, vamos abrir o livro da cultura aqui, né? Que tem tudo a ver. Como é que está a programação para o Carnaval? Isso, Carnaval, nós estamos divulgando a programação na próxima semana. Lançamos um edital de credenciamento para os grupos culturais. O resultado saiu agora segunda-feira. E o trabalho é o mesmo, é fortalecer a tradição do Carnaval do Maranhão, que já é muito grande, através das escolas de samba, Passarela do Samba, o bairro da Madre Deus, que é um bairro que nós estamos revitalizando, as casas de cultura da Madre Deus, já entregamos agora 2, vamos entregar mais 3 casas de cultura. O circuito Beira-Mar, o circuito Joãozinho 30. Vai funcionar como ano passado? Como ano passado, o Joãozinho 30, com atrações nacionais, atrações locais, muita segurança. Então, nós estamos fortalecendo o que deu certo. Então, nós temos certeza aí que a Passarela do Samba, a Madre Deus e o circuito Joãozinho 30 tem tudo para ser mais um grande sucesso esse ano. E como é que está a programação para o interior do estado? No interior do estado nós temos conversado com os prefeitos, com os deputados, é uma discussão que abrange a política também, para ver a conjuntura de cada cidade, mas a tendência é que o Maranhão tenha um grande carnaval, como aconteceu todos os anos, e todas as tradições, carnavais conhecidos, carnavais que fomentam muita economia criativa, a geração de emprego e de renda, que é o que a gente preza pelo carnaval. Secretário, a gente tem visto nos últimos tempos aí uma discussão a respeito da questão do edital. Tem artistas, né, que são já conhecidos aqui do público maranhense, às vezes reclamam que não participam, que não querem entrar com essa questão de edital. Como é que está? Já foi superada essa discussão? Eu acredito que sim. Então, nós desde 2015 implantamos os editais, uma forma democrática, uma forma também legal de pagamento. Então, você hoje não olha o artista reclamando por atraso de pagamento, como se via antigamente. Antigamente nós tínhamos aí, acontecia o São João, passava-se 6 meses, 7 meses, artistas ainda não tinham recebido. Então, o edital é uma forma democrática, de todos possam se inscrever. Transparência do poder público com a sociedade, então todo cidadão ele consegue observar quais os grupos e quanto eles receberam, a quantidade de apresentações, o valor que cada apresentação, que cada grupo recebeu por apresentação. Uma forma, como eu disse, de também respaldar o poder público de pagar isso para o artista. Então, acho que já superou essa parte, todo mundo participa. Lógico, tem alguns que ainda não têm documentação e não optaram por correr atrás da documentação. Infelizmente, eu não posso fazer nada porque é dinheiro público e a gente zela pelo nosso nome. Então, eu não tenho como transferir recurso público, como antigamente era feito, indicando, apontando quem deveria receber X, Y.
Então, o nosso processo é totalmente legal, que qualquer pessoa pode ir no portal da transparência e descobrir e formalizar o processo e observar como foi feito o processo. Secretário, a gente tem visto assim, ações que parecem pequenas assim, a primeiro momento de olhar, mas que tem uma repercussão muito grande, como a questão da iluminação no final do ano lá no Palácio, também a feirinha ali da cidade, que parecia uma coisa tão pequena e hoje é um motivo de revitalização do centro histórico. A Secretaria não tem projetos para levar isso também para outros bairros mais afastados do centro? Isso, na verdade, é o projeto piloto do centro histórico, que nós temos um belíssimo centro histórico, patrimônio mundial, e tentamos revitalizar. Revitalizar de que forma? Reformando os casarões com o projeto Escolha da Cidade, já entregamos 4 casarões já foram entregues agora recentemente, e também povoando. O Natal de todos, a Vila Encantada, ela foi um sucesso porque nós conseguimos trazer a família de volta ao centro histórico. Então, através dessas ações, a gente pretende povoar o centro histórico, que a população valorize o centro histórico e possa também vender isso para o mundo inteiro. E a tendência justamente é essa. Nós também tivemos um projeto incentivado, que foi o projeto da integração, Natal na Integração. Nós temos levado a disseminação da política pública para o interior do estado como para outros bairros de São Luís. Aí são várias parcerias com prefeituras também que têm o poder de disseminar isso dentro da cidade. Então, tentando alavancar não só no centro da cidade, mas como todo o povo, todos os bairros que possam ser contemplados. Secretário, só para finalizar, a gente já viu um aceno do governador Flávio Dino nas redes sociais aí que o senhor irá permanecer na pasta. E quais são os projetos aqui para esses 4 anos aí, que a gente sabe que a cultura e o turismo eles trabalham com muita questão sazonal, mas também tem as outras políticas, né, por fora. Por que está se preparando aí para esses próximos 4 anos? Isso, o governador anunciou aí pelas redes sociais, fico muito feliz em poder fazer parte e tentar nesse projeto de mudança do Maranhão. E, na verdade, agora a continuidade no trabalho, conseguir cada vez mais desenvolver infraestrutura, o turismo do nosso estado, através, como eu te falei, dos três grandes segmentos, qualificação, regionalização e promoção. Promover mais o Maranhão, nós temos uma demanda aí grande agora de japoneses na cidade, o mercado europeu cada vez mais aquecido para conhecer os nossos lençóis, conhecer São Luís, e trabalhar com essa política cultural sempre transparente, fazer nosso calendário permanente cultural, atrair o turismo para todos os setores, todos os segmentos, e cada vez mais trabalhar, que é o dilema do governador Flávio Dino. A gente trabalha muito e, graças a Deus, tem colhido esses resultados e que Maranhão possa colher esses resultados nos próximos 4 anos. Secretário, agradeço a sua presença aqui. Nós estamos no início do ano, desejar um feliz ano novo para o senhor e sucesso aí na gestão da cultura e do turismo no estado. Eu que agradeço. Fica o convite aí para todos participarem do nosso belíssimo carnaval. Ok. A seguir você confere as principais notícias do Maranhão e do Brasil com Sabrina Aires. De acordo com os dados mais recentes divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, houve uma queda no valor da cesta básica. Se comparado a 20 cidades do Brasil, São Luís possui a segunda cesta básica mais barata do país, perdendo apenas para Salvador. A pesquisa foi feita pelo DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos. Foi registrada uma queda de 6,14% no preço da cesta básica em São Luís, a segunda mais barata do Brasil, custando R$ 333. O valor perde apenas para Salvador, na Bahia, onde a cesta custa R$ 321,62. Os produtos que compõem a cesta básica são considerados essenciais para a alimentação da família brasileira. Arroz, feijão, açúcar, café e o pãozinho são considerados itens dessa lista. Aliás, o pãozinho francês foi um dos produtos que apresentaram uma queda significativa. Somente o preço desse item caiu 4,1% em São Luís. Neste supermercado, está custando R$ 11,90 o quilo, mas o consumidor ainda não sentiu essa redução. Muito pelo contrário. Eu não vi nada barato até agora. Só vejo tudo aumentando. Pãozinho francês, a senhora sentiu aumento também ou diminuição? Senti. Eu não vi nada assim. Depende do pão que você pega. Se você pega um pão francês normal, ele mantém. Mas se você pega um pãozinho que não é o francês, que é um pãozinho mais assim elaborado, tá mais caro. Tudo está aumentando. Pouquinho e tal, a gente vai sentir lá no caixa. Certo? A gente compara, por exemplo, com a sexta passada, né?
do mês passado, e aí é que a gente vê a diferença, para mais, para maior. Este economista explica o porquê desta impressão e dá dicas para economizar na hora das compras. Primeiro semestre, a tendência é sempre a cesta básica diminuir, porque o primeiro semestre é mais chuvoso, a agricultura e a pecuária tem uma performance melhor e, evidentemente, quando aumenta a quantidade de oferta de alimentos, evidentemente que esse aumento de quantidade diminui o preço. Mas já há determinados produtos que não se dão tão bem nesse período chuvoso, que a tendência é aumentar. O que o consumidor tem que fazer? Buscar, fazer o mix daquilo que ele consome de acordo com as estações. No Maranhão, as gestantes de baixa renda vão receber ajuda financeira do governo estadual para garantir a aquisição da cesta básica. É o cheque cesta básica gestante, anunciado pelo governador Flávio Dino durante a cerimônia de posse. A partir do mês de maio, as mulheres grávidas que aderirem ao programa vão receber R$ 900. A exigência é o comparecimento à consulta de pré-natal e mais 3 meses de vida do bebê. Um investimento de R$ 20 milhões para combater a desigualdade social e a mortalidade infantil. Perder documentos é sempre uma dor de cabeça, mas antes de enfrentar filas e ir a vários órgãos para garantir a segunda via, vale dar uma passada nos Correios. Lá, o Serviço de Achados e Perdidos recolhe boa parte do que é encontrado na cidade à espera do dono. O Serviço de Achados e Perdidos dos Correios já funciona há mais de 30 anos, principalmente com recebimento e entrega de documentos. Carteira de identidade e carteira nacional de habilitação são os documentos mais comuns encontrados na Central dos Correios, na Praça João Lisboa. No site dos Correios, os documentos também podem ser procurados. Vale ressaltar aos clientes que eles podem muito bem de casa mesmo acessar o site do Correio, ir lá em Achados e Perdidos, colocar o tipo do documento e o nome deles. Se o documento estiver aqui, eles vão logo identificar e vir aqui para pegá-los. A Agência Central dos Correios, no centro de São Luís, é a responsável por devolver os documentos. Uma taxa simbólica de R$ 5,70 é cobrada para quem for buscar carteira de identidade, habilitação ou título de eleitor. Qualquer agência que a pessoa estiver mais próxima, estiver mais acessível a ela pode estar indo, estar entregando, que por sua vez a agência que recepcionar vai encaminhar para a gente aqui, porque a gente aqui é responsável por esse cadastro e guarda desses documentos, até o cliente vir buscar, e caso o cliente não venha buscar, a gente encaminha para o órgão emissor, com 60 dias. O Portal da Assembleia fica por aqui. Para rever a entrevista e as reportagens de hoje, basta acessar o site al.ma.leg.br/tv. Fique agora com o Portal Cultural sobre a história da Biblioteca Pública Benedito Leite, uma das mais antigas do país. Boa tarde para você e um ótimo fim de semana. E o Portal Cultural desta semana convida você a redescobrir a segunda biblioteca pública mais antiga do Brasil. Eu estou falando da Biblioteca Pública Benedito Leite, situada bem aqui na Praça do Panteão, centro da cidade. Vamos juntos conhecer um mundo de conhecimento e histórias. Vamos lá? A Biblioteca Pública do Maranhão foi criada em 1831 e teve vários endereços, mas a atual sede só foi inaugurada em 1951 com o nome de Benedito Leite, em homenagem ao ex-governador do estado. O prédio, localizado em um dos pontos mais altos de São Luís, possui estilo neoclássico, com colunas que lembram a arquitetura grega. E uma curiosidade, na época em que foi construído, chegou a ser apelidado de bolo de noiva. Nem precisa dizer porquê, né? Mas o historiador explica. A instituição foi inaugurada em 1951. A princípio, a população... porque se você observar bem, ali há uma mudança de arquitetura, né? Existia um prédio do quartel colonial, e de repente ele é demolido e surge um outro prédio com outras características, né? Um outro cenário urbano aqui no centro de São Luís. Né? Então, a princípio, a população até satirizou, né, e apelidou o prédio de bolo de noiva. Né?
teve essa sátira a título de curiosidade. Hoje, com a grande reforma da Praça do Panteão e Deodoro, o imóvel sexagenário não deixa de chamar a atenção no novo cenário urbano da capital. Está majestoso, mas é do lado de dentro que encontramos sua maior riqueza. A Biblioteca Pública Benedito Leite guarda cerca de 140 mil documentos. Está entre as 10 maiores bibliotecas públicas do Brasil e entre as 5 mais modernas. Continua resistindo ao tempo e guardando um bem precioso, o conhecimento. E ele está disponível em todos os cantos, em livros, manuscritos, jornais, documentos governamentais e, na era da tecnologia, claro, também pela internet. O prédio possui 3 andares e um anexo. No primeiro, o acervo de livros de referência e o atendimento à consulta local. Seu João Batista, médico, vem à biblioteca sempre que pode. Nas mãos, mais uma obra emprestada para ler em casa. A Biblioteca Benedito Leite é um espaço fundamental, ela preenche uma lacuna importante no saber e favorece o acesso à leitura. Do leitor que virou médico, à estudante de apenas 8 aninhos que já é apaixonada pelos livros. O roteiro de férias da pequena Duda incluiu o passeio pela Biblioteca Benedito Leite, que também oferece um espaço com mais de 8 mil livros infantis dedicados a quem está começando uma linda relação com as letras. No livro que eu tinha acabado de ler, eu descobri várias coisas pelo mundo. As lendas, o reinado como foi, o que fala sobre tipo assim, o nome dessa fruta é cacau. Então aprende muita coisa lendo. Muita coisa. A Biblioteca Pública também oferece de segunda a sexta-feira, aqui no setor infantil, contação de histórias para as crianças. É uma forma de incentivar o hábito da leitura entre os pequenos, fortalecer e crescer a formação de leitores em todo o Brasil. E com isso, é claro, mudar a realidade da educação do país. A partir do momento que a criança escuta uma história, ela tem a necessidade de conhecer o livro físico. E lê depois vem, se torna sócio, começa a levar os livros para casa. Esse trabalho é muito importante. Eles vêm agora com esse novo programa de todos os dias, tem contação às 4, às 10. Todo o tempo o espaço é visitado, as crianças vêm, elas convidam os pais para conhecer a biblioteca. Os contos e a literatura do Maranhão, Brasil e mundo estão preservados pela biblioteca. Neste setor, é possível encontrar um livro de 1637 e, acredite, um manuscrito de 1539, apenas pouco mais de 3 décadas do descobrimento do Brasil. Estamos no 2º andar, onde ficam as obras raras, os documentos mais antigos de todo o acervo. Nós já estamos de luva, eu e a Aline, diretora da Biblioteca Benedito Leite, porque aqui é um local todo especial, é onde estão situadas as obras mais antigas do acervo da biblioteca. Para vocês terem uma ideia, são mais de 9 mil obras raras de todo o Brasil e do mundo, e dentre estas, 2.500 obras maranhenses. A obra mais antiga é de 1637, poucos anos depois aí da fundação de São Luís. Então, Aline, elas estão nesse arquivo deslizante, que é um arquivo todo especial, né, Aline, para se ter cuidado, porque é preciso preservar a história. Elas estão em segurança, são documentos que abrem somente no momento que a biblioteca está com atendimento ao público, encerrando o expediente, elas são trancadas, são cofres, na verdade, que as obras estão acondicionadas e aqui elas estão livres da ação de agentes poluentes, de ação de agentes biológicos, elas estão livres também, teoricamente, de um incêndio, são arquivos à prova de bomba, e tudo isso para resguardar, para preservar, para garantir que essas obras permaneçam
possam e que elas se perpetuem para que todas as outras futuras gerações tenham acesso também a esse documento. E dentro desse setor de obras raras aqui da biblioteca, existe essa gaveta imensa chamada de Mapoteca, que guarda verdadeiros tesouros da história. Documentos do século XIX, de 1539. Entre os do século XIX estão manuscritos escritos por Machado de Assis para Arthur Azevedo. É o que a Isabela, estagiária aqui da biblioteca, vai nos mostrar agora. Guardado a 7 chaves, Isabela, é isso? Isso. Nós temos um controle muito rígido com os manuscritos para garantir a melhor proteção a ele e para garantir também um melhor acesso para os usuários. O Machado de Assis, por exemplo, está aqui dentro? Tá sim. Deixa eu tirar aqui. Esse aqui é o manuscrito de Machado de Assis. Nós temos 4 peças dos manuscritos. Esse aqui é o primeiro, o primordial deles. Eles foram doados por Arthur Azevedo e foram repassados a ele. Esse aqui é o de 1886. E aqui tem a assinatura de Arthur Azevedo. E dá início aos pareceres. Os pareceres dele eram mais relacionados a peças, a livros. Críticas. E algumas vezes as críticas eram bem cômicas. Ele era um senhorzinho bem divertido. Então, Agora, pode falar. Então, tem alguns pareceres, por exemplo, tem uma peça que foi mandada para ele e ele disse quais são os atos que tem que mudar, tudinho incrível. Agora sim, se você pensa que esse documento é antigo, imagine este aqui. Mostra aí, Jurandir. Este aqui é de 1539, por Dom João III de Portugal, Lisboa. Se trata de que esse manuscrito? É regimento de cargos jurídicos lá de Lisboa. Então, gente, você que ainda não visitou a Biblioteca Benedito Leite, quer conhecer um pouquinho da história do Brasil, da história do mundo, de toda a riqueza cultural, vale a pena visitar esse setor aqui de obras raras. Vale muito a pena. Além dos manuscritos, temos outras obras que devem interessar ao público. Seu Elálio é historiador. Está à procura de informações sobre o Maranhão do século XVIII. E é aqui no acervo de jornais da época que ele busca as respostas. Então, a gente lê no jornal, normalmente a gente vai conhecer o Maranhão, o eto cultural do nosso povo, que poucas pessoas conhecem. As pessoas que estão no poder deveriam pelo menos conhecer o eto cultural do nosso povo, ver o que o Maranhão produzia, as terras férteis do Maranhão, o que se produzia no noroeste do Maranhão, o que se produzia no vale do Itapecuru. A gente tem que conhecer, só através da história que a gente conhece. Se falamos que o acervo tem 140 mil documentos, hoje passa a ter mais. É que a biblioteca também está aberta a doações. Foi o que fez o Washington. Doou mais de 60 livros do seu acervo pessoal para a coleção da Benedito Leite. A minha intenção é exatamente o compartilhamento do conhecimento, né? E eu creio que a biblioteca a despeito dos momentos atuais que nós vivemos da era digital, a grande fundamentação de disseminação do conhecimento que nós vivemos atualmente, ela ainda está colocada na biblioteca. E nada melhor do que o compartilhamento de edições que você já leu, que efetivamente já para você ela não surte mais aquele efeito, você compartilhar com outras pessoas. O mundo das letras encanta os olhos de quem pela leitura conhece o passado, a história e compreende o presente. Viaja pelo mundo, sonha com o futuro. E quando com os olhos não é possível ver, os ouvidos e tato ajudam. Seu antenor é cego, nem por isso deixou de frequentar a biblioteca e se tornar professor, graças à leitura. A Biblioteca Benedito Leite é a única pública do Maranhão que oferece um setor com um acervo especial para cegos, audiolivros, tecnologia assistiva e impressoras em braille. Aqui é escrito, olha, uma equipe da TV Assembleia está fazendo uma reportagem aqui na biblioteca. Então veja que até mesmo para uma pessoa que enxerga, que se precisasse se comunicar com uma pessoa cega através do braille, ela viria aqui na biblioteca, digitaria o texto, imprimiria e mandaria para a pessoa que não enxerga. Tudo que a biblioteca faz, a equipe da biblioteca faz, desenvolve, ela pensa no todo. Botar, por exemplo, o livro no centro da roda, onde todas as pessoas que estão na roda tenham acesso àquela informação. A informação está centrada e todo mundo, independente de ter uma deficiência ou não, tem que ter acesso àquilo. Então, para isso, nós temos que estar equipados. Seja criança, jovem, adulto ou idoso, cego ou não, a leitura tem o poder de transformar as pessoas para o bem.
E a porta de entrada para isso pode ser a de uma biblioteca.